Oi, Você coloca um pouquinho mais alto o seu volume? coloco. Obrigada. Melhorou? Um pouco, um Pouco? bocadinho. E agora? Não muito? Já se ouve um bocadinho melhor, mas está baixinho ainda. Acho eu. E agora melhorou? Talvez. Salete, para você tá melhor? Pouco. Um pouco. É que a Rô tem a voz mais baixinha. É, Eu vou tentar ficar mais perto aqui do computador. É que eu queria me isso. ajeitar. Veja, melhorou? Vou ficar aqui, ó. Melhorou. Centrar. Obrigada. Imagina, Orlando, ouve melhor? Sim, já se ouve. Na oração não se ouvi mesmo quase nada. Ai, Agora, tá. agora já se ouve qualquer coisa melhor. Ok. Aham. Gente, é assim, claro, né, a oração, mas mesmo quando for, talvez até fazer um teste, né, antes de começar a oração, perguntar se todo mundo está ouvindo, né? Vou me atentar disso na próxima vez, tá? Mas é que Não, daí a gente entra no fluxo, né, e aí não quer interromper, tá? Mas desculpe então pela oração, mas aqui eu vou não há tentar problema. falar mais alto, né? Muito bem, eu coloquei ali no grupo de onde é cada trecho, né, do livro do PDF, tá ok? Muito bem, então vou iniciar a leitura de hoje. Todo mundo achou já o trecho? É o PDF, Então, qual é que gente, é o número? ó, no PDF, página 19, segundo parágrafo. É que o PDF da Orlando é diferente, né, Orlando? Ok. Ah, Não, tenho aqui, é mais ou menos isso. começa Acredita em em Acredita em castigo e Castigo. castigo, Isso né? mesmo, Ok, isso é isso mesmo. mesmo. Aham. Obrigada. E no livro, página 90, quarto parágrafo. Tá ok? Vamos lá então. Acreditem em castigo, e castigo é o que receberão. Acreditem na morte e destruição como sendo o caminho certo para chegar a Deus, e isso é o que experimentarão: matança e destruição. Se estão com fome e com sede, é porque estão se afastando do Pai que habita em vocês. Ao se entregarem aos temíveis pensamentos, anseios e sentimentos de desesperança, vocês estão criando as mesmas condições que desejam corrigir. Estão fazendo todas essas coisas ruins contra si mesmos. Por conseguinte, vocês são ainda mais bem-aventurados quando estão com fome e sede de bondade e do contato com o Pai que habita em vocês, porque então certamente serão saciados uma centena de vezes. Bem-aventurados são quando os atacam e roubam, porque quando permanecerem em perfeita confiança, verão Deus em ação e a libertação acontecendo. Bem-aventurados são quando estão envolvidos em conflito e ainda assim podem ser compassivos com o próximo e ser os pacificadores. Levam no coração o amor que vem do Pai e realmente são filhos do Pai. Bem-aventurados são quando, mesmo sendo profundamente injustiçados, ainda assim podem perdoar e demonstrar misericórdia, abstendo-se de buscar justiça ou perseguir a quem os tenha insultado. Coloquem-se diretamente em sintonia com o amor e Deus ativo em vocês e da mesma forma serão poupados nos momentos de dificuldade. Os mais abençoados de todos são os puros de coração,
porque estes se livram de toda raiva, ódio, vingança, maldade, inveja e dureza de coração, e estão diante do mundo como o amor feito visível. Eles vão conhecer a realidade chamada Deus e saberão que a realidade é o Pai dentro deles. Como posso ajudá-los a ver esta grande verdade? Como posso ajudá-los a ver a realidade do reino dos céus, o reino de Deus? Vocês não têm que ficar olhando para o céu, porque não é lá onde verão a atividade do Pai de forma tão clara, que sem dúvida alguma reforçará a sua fé. É aqui onde, através dos séculos, as pessoas têm cometido o grande erro de olhar para os seus sonhos e imaginação, criando por si mesmos um Jeová que não existe. Não encontrarão o Pai acima de vocês, em algum lugar do céu. O Pai não está em nenhum lugar especial, mas em todo lugar ao redor e em tudo. Vocês podem ver a maravilhosa atividade do Pai. Olhem em volta para as coisas que crescem: o trigo, a grama, as flores, as árvores e os pássaros. Em cada coisa viva, verão o misterioso e maravilhoso trabalho do Pai em incessante atividade. É aqui que o Pai está no perfeito controle. Podem ver que a lei e ordem perfeitas, crescimento, desenvolvimento e finalmente a colheita para abençoar o homem, os animais e os pássaros. Considere a maneira com que um homem, depois de terminar de lavrar os seus campos, espalha as sementes sobre a terra e as cobre novamente. Ele arruma suas ferramentas e vai para casa satisfeito, pois, afinal, se chover suficientemente, haverá comida para alimentar os seus filhos. Por muitos dias, ele dorme e acorda e não faz nada mais pela sua plantação. Mas quando volta a visitá-la, verá verdes folhas saindo da terra. Mais tarde voltará e verá o crescimento de caules e folhas, e mais tarde ainda, ele verá a formação da semente, e um dia, finalmente, que o grão já está cheio e dourado, pronto para a colheita. Enquanto isso, todo esse crescimento ocorreu sem a ajuda dele. O trigo cresceu de uma forma maravilhosa que ele não pode explicar. É mágica? Não. É o trabalho do Pai, o poder, a inteligência amorosa por todo o universo, que inspira o trabalho e respira por meio dele. É a atividade do Pai que é a vida inteligente do universo. Vou ler mais um parágrafo. Quando entram no reino de Deus, vocês se sentem bem. Sentem-se felizes e alegres. Imaginem como se sentiria uma mulher que perdesse uma grande quantidade de dinheiro e se perguntasse como daria de comer às suas crianças. A mulher está chorando e varrendo a casa e é tão minuciosa que não fica uma partícula de poeira. Então, escondida em um canto escuro, ela encontra uma valorizada peça de prata e imediatamente suas lágrimas secam. Ela começa a sorrir e se sente tão viva e alegre que sai correndo da casa para convidar os vizinhos a celebrar com uma festa. Ela pensava que havia perdido tudo e agora está rica novamente. Assim é quando encontram o reino dos céus, o reino de Deus. Ao invés de lágrimas e temores, fome e doença, encontram a paz,
a alegria, a abundância e a saúde do reino de Deus. Nunca voltarão a experimentar qualquer tipo de necessidade novamente. Que eu vou parar um pouquinho para não ficar muito distante uma coisa da outra, né? Alguém gostaria de comentar sobre este trecho? Eu queria. Eu não sei vocês, mas esse trecho me dá assim uma sensação dupla de sentimento. Pensando ali, oi, Lucilene, bem-vinda. Olá, boa noite a todos. Boa noite. No começo ali, né, logo no começo da leitura, me incomoda um pouco essa ideia assim, ó, bem-aventurados são os desgraçados, né? Assim, bem-aventurados são aqueles que estão passando fome, que estão em conflito, né, que são roubados e atacados, né? Então, assim, aí ele diz aqui, né? Bem-aventurados são os que atacam, quando atacados e roubados, permanecem em tranquilidade. Bem-aventurados são os que estão envolvidos em conflito e ainda pode ser compassivo com os outros, e pacificadores. Bem-aventurados são quando, sendo profundamente injustiçado, ainda assim pode perdoar e demonstrar a misericórdia. Ah, ao mesmo tempo que eu entendo que aqui que ele está trazendo assim, ó, bem-aventurados são aqueles que, quando são desafiados no seu ego, né, conseguem dominá-lo, né? Porque aqui, quando a gente é atacado ou roubado, imediatamente o nosso instinto de sobrevivência reage, né? E a gente quer. Quando a gente está num conflito, de novo, lá o nosso instinto, né, de defesa ataca, né? Quando é injustiçado, a mesma coisa. Então, assim, eu acho pesado isso, assim, né? Puxa, tem que passar por isso, né, para poder, tipo, ser bem-aventurado, né? Ou, né? Mas, por outro lado, é aquela coisa da gente agradecer os desafios, porque é neles que a gente consegue, né, ser colocado em prova e consegue se olhar, opa, ainda não cheguei lá. Então, assim, né, dá não sei, um incômodo e, ao mesmo tempo, uma compreensão, assim, né? Uma clareza, dá para entender o que que ele está dizendo? Não sei o que é que você... Até, por, até porque daí no parágrafo seguinte, né, Gilma, ali no comecinho da 91, ele diz assim, os mais abençoados de todos são os puros de coração, porque estes se livraram de toda raiva, ódio, vingança, maldade, inveja e dureza de coração, e estão diante do mundo como o amor feito visível. Que é um desafio, né? É o desafio. Na hora que eu sou desafiada por uma adversidade, é o que você falou. Primeiro é uma reação do instinto mesmo, né? De defesa, seja pelo que for. Eles vão conhecer a realidade chamada Deus e saberão que a realidade é o Pai dentro deles. Então, essa paz de estar livre de não sentir raiva, não sentir ódio, não sentir a vingança, a maldade, a inveja, é o reino dos céus. É esse estado de paz que você, no meu entendimento, pela tua frequência vibratória elevada,
faz com que você não entre na vibração do que está te desafiando. Que é um desafio, né? No meu ver. Esse filme caiu a ficha das bem-aventuranças, né? Aquele, né? Que a gente, não é palestra, né? É Uma palestra que ele fez, né? Mas não era palestra que era chamado, né? É outro nome que não. Aquela bem-aventurança me incomodava sob maneira, porque aquilo não era bem-aventurança nenhuma, né? Era só desgraceira, né? Que bem-aventurado isso, bem-aventurado aqueles que sofrem, bem-aventurado aqueles que morrem, não pode ser bem-aventurado, né? Me incomodava sob maneira quando eu escutava aquilo, mas assim, agora eu entendo, né? É bem-aventurado quando consegue lidar bem com a coisa. Isso mesmo. É, Não é como tu vê, mas como a pessoa vê as coisas. Hum. então, Acaba por haver crença também, não É, é? uma Se a ocasião eu pessoa estava. acredita no mal, é o mal que tem. É o tal poder que a gente tem de co-criar, né? Ou de criar as coisas pensando ou acreditando. Uma ocasião eu bati com um carro, eu entrei. Tem uma historinha longa, mas eu vou encurtar. Eu entrei na oficina e não era naquela oficina que eu tinha que entrar. Era numa outra, do mesmo irmão, né? Eram irmãos, tinha duas oficinas. Daí um me socorreu e achei que fosse o outro. Eu entrei na oficina, botei o carro dentro da oficina, e daí quando eu vi que era a oficina errada, e daí eu falei para ele, ó, felizmente quem me deu socorro foi o teu irmão, não tu. Eu sou amigo teu, tanto quanto dele, né? Daí eu fui dar ré com o carro, e eu olhei, peguei, tinha uma coluna, aquele ponto cego, e pegou e bateu o paralama foi todo para dentro. Daí eu botei o carro para frente, né? Tirei e tal, tava tudo tranquilo, eu conseguia andar. Daí eu peguei, entrei no carro de novo, e daí todo mundo ficou olhando assim. Daí tu não vai fazer nada? Sim, não vou fazer nada. Não tem como desamassar. Amassou, não volta, né? Tem carro que volta, né? Tem plástico. Então bateu. Não adianta eu chorar, lamentar. Ele já está batido, não vai voltar o desamassado. Daí eu saí, né? Eu saí da oficina assim. Então, assim, tem momentos que não adianta chorar, tipo leite derramado. Derramou, tá tudo certo. Não tem como voltar para a vasilha onde tu derramou, né? Tu vai ter que limpar tudo, é uma situação, né? Então, eu digo assim, são esses momentos que a gente tem que medir. Que bateu, tá batido, não tem como voltar, né? Outra situação também que me ocorreu também, batida de carro. A pessoa bateu atrás do meu carro, quem bate atrás normalmente é o culpado, né? Daí tá numa boa, só que eu estava num lugar de movimento, a gente foi, convidou para a gente ir mais para frente, sair daquele movimento para não trancar o trânsito. Daí lá pelas tantas, a gente estacionou um atrás do outro. Daí eu perguntei assim, como é que a gente fica? Eu disse para ele, né? Daí, porque ele bateu atrás. Daí ele disse assim, a gente saiu do lugar, né? A gente tinha saído do lugar da batida. Daí, disse, não, então tá tudo bem. Daí eu fui, entrei no meu carro. Daí ele disse, assim, tu não vai falar nada? Assim, tu vai me pagar? Eu sei que não vai me pagar. A partir da hora que tu falou isso, não vai me pagar. Então eu vou embora, não vou perder o meu tempo aqui, né? Então, assim, eu podia ter discutido com ele, eu vou procurar um advogado, eu vou chamar a polícia. Isso não ia dar em nada, entendeu? E é tão pouca a situação, a pequena abatida, que não valia a pena o meu desgaste. Entendeu? Então, assim, para mim sair na tranquilidade, eu falo esse fato, tá? Não é que ficou lá, mas é um fato que ocorreu, que veio na minha mente naquele momento. Tá vindo agora, né? Aquela situação, que tu lidar com isso, com uma perda também. Perdeu, tá tudo bem, tá perdido, né? Tem como recuperar? Então, daí tu pensa diferente, né? Então, eu penso assim, é o que ele está Muito dizendo ali, né? evoluído, Então, Lon. Acho que eu não é, conseguiria fazer isso do carro, não. daí Eu tu ia já ficar ia tão discutir e irritada da tal. pessoa É, ter coragem de falar um absurdo desse. Eu sei que você tá. Realmente, eu acho que é bem por aí, mas é difícil, viu? tá, não, mas adiantaria alguma coisa? Eu ia perder Não, só a energia, não ia dar não, em eu nada. concordo, mas é É, difícil, eu concordo, mas eu tô me imaginando, assim, eu imagino a cena, né?
É difícil? Mas Você está certo, mas é difícil. Mas é isso que ele está colocando aqui, né? a gente pode pensar também assim. Eu não deixaria barato, com certeza. Entraria na raiva. Mas eu É, poderia também agir de outra maneira, por exemplo, fazer a justiça acontecer, por menor que seja, como um aprendizado para a pessoa, entendeu? Porque daí mas o aprendizado era não, meu, não era dele. né, não aprendeu nada Isso tal. que é para os dois, hein, Lon? Se aconteceu Hã? com ele tem alguma coisa para aprender, porque ele teve a oportunidade de ser correto e ele deixou de ser. Então, se, Então, ele Exatamente. também tinha uma oportunidade nessa situação. claro, se Então, eu chamo a polícia e faço ele olhar o erro dele, eu também estou ajudando ele a crescer. Talvez. mas agora vão olhar com outros olhos, o Dilma, assim, a partir da hora que se eu reagisse, né, eu chamar a polícia, eu chamar o advogado, isso, aquilo, eu estaria numa energia muito baixa, Mas é isso que tá? Para mim, não, é um momento, se eu agisse diferente, seria o que Cristo não está dizendo, acabou de colocar aqui, Mas o que seria diferente. está dizendo que é para a gente engolir tudo. Não, não engoli, Ia, mas, poderias fazer isso sem entrar na raiva, sem entrar no sim, ódio, na é, tranquilidade, né? Não, eu vou é. chamar a polícia, vou fazer os meus, sem precisar baixar a vibração, ainda mais quem tem facilidade de manter uma Tá, vibração. e daí a situação é essa, assim, analisando. Mas para quem tem facilidade de manter a vibração alta, Tá, poderia. mas assim, o que que eu ia ganhar com isso? Eu ia chamar a polícia, tal, tal, e o cara não ia me pagar, não ia voltar. É uma energia perdida, É isso que eu estou dizendo. entendesse? O aprendizado para ele é a oportunidade dele aprender. Para ele, exatamente, ele aprendeu, de repente ele aprendeu com isso, né, Dilma? Pode ser também, né? É, Uma pessoa que faz isso, eu não acredito que aprenda muito bem dessa forma, né? mas mas se ele esperasse uma reação, não foi a reação que ele esperava. É. Mas assim, essas bem-aventuranças aqui, elas realmente são bem desafiadoras, para mim, pelo menos são, né? O entender que quando acontece a desgraça, não está tudo bem, porque não está tudo bem, né? Mas compreender, né, que qual é o aprendizado que a gente tem que fazer, né? Dizer que está tudo bem, não está, que a gente não, né, não consegue, mas saber que é um aprendizado, qual é o aprendizado, né? Por que está acontecendo aquilo comigo e não com o outro ali do lado, né? Esse é que é o desafio. Os puros de coração, essa palavra também sempre me incomodou, assim, sabe? Puro de coração. Tem algumas palavras que me incomodam, né? Assim, né? Quantos são, né? É difícil tu botar uma pessoa pura de coração, né? E aí parece que dá assim, para mim, tô falando do meu sentimento, não estou dizendo que é o que ele quis dizer isso, e nem que é o certo, né? Mas assim dá um peso, porra, eu nunca vou ser pura de coração tão cedo, eu não vou ser, né? Porque puro é uma palavra assim muito, né? Muito forte, assim, que exige muito, né? A pureza. Mas eu Mas então, ele diz aí, os puros do coração, está a dizer aqui que são aqueles que se livraram de toda a raiva, ódio, vingança, maldade, inveja, dureza de coração. E isso acho que já é muito, né? Portanto, cada um tem que ver onde está a parte mais fraca. E então, aí, perante a situação, eliminar essas situações. O abençoado é conforme também a pessoa vai evoluindo, não é? E vai tomando consciência dos seus atos, porque continua a ser para mim a história. Eles são bem-aventurados quem consegue ultrapassar estas coisas todas negativas, não é? porque entra na paz, né? Entra no reino dos céus Claro, e encontra a paz, por isso são bem-aventurados. claro. E acredita que também temos que acreditar que temos o Deus Pai dentro de nós, não está lá no céu ou não sei onde, né? Quando É. nós tivermos essa crença, nós sentimos o poder dentro de nós e fazemos então mais facilmente, eliminamos estes apegos e ódios e raivas, ou coisas Eu que ele diria diz aqui. menos dificilmente e não mais fácil. Claro, será mais fácil, acho eu. É que se tira tudo isso, sobra o puro de coração, né? Não é que ele é puro de coração e continua na raiva, isso.
A partir da hora que ele saiu de todo esse conjunto aqui, automaticamente ele se torna, ele é aquela, Puro. ele cria, ele é É, o puro. Não é que eu ele acho é que sim. puro, ele simplesmente eliminou aquilo. Hoje eu recebi um videozinho, até eu ia mandar, mas usa uma outra frasezinha. Até vou botar, mas daí no grupo depois, para tirar, tipo, para tirar as crenças. Até eu usei assim para tirar as crenças, para tirar o ódio, a raiva, tudo. A pessoa chega e coloca um copo de vinho embaixo da torneira, tá? Tu imagina, tu é aquele vinho, né? Ele abre a torneira, o vinho começa a sair, fica no final, só fica só água, pureza, né? Então é isso que a gente tem que trabalhar, né? Então nós hoje, nós estamos vinho, a gente pode virar uma água, mas isso aos poucos, não é simplesmente chegar e vai virar água, né? O Cristo virou a água em vinho. A gente pode virar esse vinho em água, vamos dizer assim, né? Se tornar puro. Eu Há também. quem considere o vinho puro também. Não, não, mas é um simbolismo só ali, né? Eu sei, estou a brincar. Como é que é? O vinho, aquele vinho, aquela bebida ali representa a nossa, as manchas, né? Nossas crenças, né? Nosso ódio, né? E a partir da hora que a água começa a entrar, a água é pura, né? E também para manter ela pura também. A água tem vários estados também. Depois de pura, ela pode ser negativa ou positiva também, né? Hum. Dos cristais, né? Eu queria ouvir também a opinião de vocês essa outra historinha aqui que também me incomoda um pouquinho. A história da mulher que estava chorando, achou um vaso. Como é que vocês sentem essa história? Qual? A história da mulher que estava ali chorando, sem nada, aí achou um vaso que limpava tudo muito, né, ali, vocês, né, aquela historinha no final da página ali, imagine como se sentiria uma mulher que perdesse uma grande quantidade de dinheiro, e aí não podia dar comida para o filho, daí estava varrendo a casa, e daí, né, foi tirando bem a sujeira e achou um vaso poderoso lá que ficou rica de novo. Como é que vocês sentem essa, não sei se é parábola ou historinha? Achou uma peça de prata. É. Ô, Eu acho, Dilma, Talvez. Mas pode me dizer onde essa é, sujeira representa o quê? Ah, pode me dizer onde é que Só um vocês pouquinho, estão, porque Dilma. eu acabei Sim, ela entrando um pouquinho entrou. atrasada, eu até avisei, eu estava atendendo um aluno. Sim. Em que lugar Ana, vocês estão? você tem o livro? Não, não, eu tenho em PDF. Tá. O PDF a gente Eu sei que começou era hoje. do segundo parágrafo da página 19, mas em que parágrafo vocês estão agora? Quem tem PDF para ajudar a nossa amiga Ana? Ninguém? Na Ninguém página tem? 20, o é, segundo parágrafo. Ah, tá, obrigada. Perfeito. Obrigada, Salete. Página 20, segundo quando entram no reino de Isso. Deus. Aham. Tá Isso. bom, Fomos obrigada. até aí. Muito obrigada. É a Salete, né, que me passou. Uhum. Isso. Obrigada, Salete. Quem É, estava. sabe que Salete? eu entendi? Que de repente ela se lamuriava, que estava sem posses, né? De repente ela elevou a vibração, sei lá se pode ser isso, e achou o vaso. Então, de repente, quando ela se limpou um pouquinho das amarras, do ego, não sei também. Ela estava a lamentar-se, estava a chorar e a varrer, e tão minuciosa que nem uma partícula de poeira ficou. Então foi aí que ela viu escondido, aí não se está a falar na vibração dela. Ela estava a chorar, no fundo, ainda, não é? Quando encontrou, é que as lágrimas secaram e fica toda contente da vida. Agora aí não sei como interpretar bem isso. Quem sabe o que que ela encontrou? Qual É, é o sentimento que ela estava quando ela encontrou? encontrou uma moeda valiosa quando que ela tinha perdido Sim, tudo, não é? Estava é, pobre, digamos, e depois de repente com sim. aquela moeda sentiu-se logo.
com vontade como é que se diz? Festejo. Festejar, não é? Mas foi após encontrar a moeda, O vaso. Eu tenho uma perspectiva bem ou a legal. Eu peça, gosto pois. bastante dessa parábola. Tu faz favor, Cássia, porque queres. Hã? Eu já li ela algumas vezes também, e conforme eu fui lendo, cada vez eu tinha um entendimento diferente, né? E assim, da última vez que eu li recentemente, a minha percepção que ele está trazendo é o seguinte: é como se fosse a nossa jornada, quando a gente encarna, esquecendo absolutamente tudo, e a gente começa a entrar nesses padrões de reclamação, ficar ouvindo muito o mundo lá fora, e você fica se queixando, você fica achando que tudo é muito difícil, que você não tem nada, que você tem que ficar lutando, que é mais ou menos o sentido em que ela está sem nada, ela achou que ela perdeu tudo. Só que aí ela começa a fazer o quê? Ela vai lá e começa a limpar até não ficar nenhuma partícula de poeira. E aí vai muito no sentido do que o Lon acabou de falar. Ela faz aquele processo de quê? Vou parar de ficar aqui só reclamando, vou começar a limpar, vou fazer alguma coisa. É o processo que quando a gente começa, por exemplo, a estudar as cartas, você começa a fazer o seu processo de cura interior, a reforma íntima, né, que a gente chama também no espiritismo. Então ela começa a fazer a limpeza até que ela entende que opa, aqui dentro de mim tá a peça de valor inestimável. Então, ela ficava olhando para fora, reclamando, achando que não tinha nada. Ela ia pelo pensamento do externo. Quando ela se voltou para dentro, ela fez a limpeza, ela tirou ali aquelas camadas do ego, ela acessou e ela viu que não. Tudo que ela precisa está dentro dela. Toda a fonte está dentro dela. Essa é a questão ali da peça de prata, né? O valor inestimável. Que é a fonte que vai trazer toda a abundância, vai satisfazer todas as necessidades que ele vai falar aqui na sequência. Eu acabei tendo dificuldade para entrar, eu não sei até que ponto vocês leram, mas aqui na sequência, o próximo parágrafo, ele já fala exatamente isso, que é o que ela encontrou, que é o que ele chama, né, de reino dos céus. Onde que está esse reino dos céus? Não está lá em cima, ele está aqui dentro. Lá dentro. E é a descoberta dela. É a minha perspectiva, tá? O meu ponto de vista. Gostei, de ouvir. Eu tenho uma certa dificuldade em transportar, como é transportar essas historinhas para Vida real. para a ideia, né? Para a mensagem, assim, de vez em quando dá um branco. Mas adorei, ó. Penso que realmente tem a ver com isso. Também adorei a explicação da Cássia. Parabéns, Cássia. Maravilhoso. Concordo Mas totalmente contigo. e é assim, é que nem eu falei, cada vez que eu li, eu fui tendo uma perspectiva diferente. Essa foi a mais recente, porque eu já passei vários processos, eu já fiz vários exercícios, aí chegou uma outra conclusão. Então, cada momento de vida que a gente está, a gente vai ler e vai entender uma coisa. E aí, Perfeito. e aí essa historinha aqui pode vir, e vou pedir licença para quem não é do outro grupo, mas para fazer aqui uma ligação, pelo menos eu estou vendo, não sei se vocês veem também, com a dúvida que a gente ficou no outro grupo, no outro trecho que a gente estava lendo da carta 6, né? Parece que aqui essa historinha ajuda a entender aquela lá, né? Que na carta 6 tem um trecho que ele diz que quando a gente presta atenção no tecido de consciência que a gente constrói a nossa vida, o que constrói a nossa vida é a nossa consciência, tecido, né? Que é a nossa consciência. E que quando a gente está vibrando, né, na pobreza, na escassez, é isso que a gente atrai. À medida que a gente eleva a consciência, a gente, a gente sai dessa visão e sai do local. Ele diz literalmente que a gente é retirado do local. E daí ficou a discussão no grupo, né, a dúvida. Uns entendiam como o retirar do local não significar literalmente tirar da favela, vamos supor, né? Mora ali num lugar pobre e vai para um lugar melhor. Outros entendiam isso também. A partir da hora que eleva a consciência, né? Tu também eleva o teu nível de abundância, a tua qualidade de vida, né? E aqui, por aqui, foi o que aconteceu com a mulher,
né? Ela estava vibrando baixo, estava na escassez, estava na pobreza, não tinha dinheiro para dar comida para os filhos. A hora que ela parou de se lamuriar e começou a elevar a consciência dela, né? Ela começou a elevar a consciência dela, começou a parar de se lamuriar e foi trabalhar internamente. O que que aconteceu? Ela achou o jarro que Mas aqui ela não parou de chorar. Ela chorando estava varrendo o chão. mas ela Isso aí é mais uma parábola, né? Ela estava limpando o quê? Não era o chão, né? Eu creio que assim, ela está limpando a mente dela. A gente não, está mas trabalhando isso, né? o que ela Não está. é o chão. Ela não achou Não, aquele gente, não. vaso. É Ali tudo. diz, gente. Não, olha ali, ó. A mulher está chorando e varrendo a casa e é tão minuciosa que não fica uma partícula de poeira. Mas esse varrendo E, a casa, Rô, não é literalmente varrendo a casa. hum, É fazendo o trabalho de purificação da de forma. purificação interna. Obrigada. Isso, e o vaso Mas, também é. O vaso também é simbólico. Explicou. O fala, varrer né? a casa é purificar a consciência, limpar, né, a consciência. Isso. Isso. Mas diz que quando ela encontra, imediatamente as lágrimas secam. Claro, Então, porque enquanto ela está fazendo, né, o processo, ainda há é o essa nosso É o questão, né? estado. No nosso caso, nós estamos tentando fazer a nossa purificação, né? Todos nós aqui estamos nessa caminhada. Mas continuamos varrendo a casa e chorando, varrendo a casa e chorando, assim como a gente ainda acontece, É, né? A gente ainda está no processo de purificação. A hora que a gente encontrar a iluminação, a hora que a gente chegar num nível de consciência, né? Mais elevado, a gente vai parar de chorar. Porque é a hum. hora que a gente encontra o jarro de prata ali, né? Que diz que é o encontro, né? Digamos assim, Conexão com a consciência a divina. conexão, exatamente, Lon. É a conexão com a consciência crística imediatamente. Aí o que que ele está dizendo? Para de chorar, e o que que ela fez? Né? Ela encontrou a abundância, né? Tanto que ela deu uma festa, também tudo aqui é no sentido figurado, né? Ela disse, ela encontrou a abundância. Aqui, a abundância não significa que ela deu uma festa literal, né? Com bolo, brigadeiro e, né? Coxinha de galinha. Não. A festa é provavelmente aí pegando um gancho aí na Cássia, né? A festa é, né, expandir essa energia dela, essa consciência para outras pessoas, né, que conseguirem captar e também elevar a É, consciência. nós estamos na carta 2 ainda, né? E ele está explicando agora, nós estamos na 2, estamos bem no começo ainda, né? Então, quando a gente estiver entendendo, porque ele vai repetir várias vezes, ele vai ensinar várias maneiras de explicar a mesma coisa. Ele vai em cada carta, tá? Se a gente ficar parar que foi a poeira que ela realmente estava com a vassoura varrendo, e depois ela, pô, achei um vaso embaixo lá do armário, prata, agora eu fiquei rica de novo. Isso aí a gente ele vai estar pedalando, né? Também não precisa se preocupar, se a gente pedalar aqui, vai ter oportunidade mais lá na frente de aprender. Ele vai tentar explicar. Vai chegar um momento que tu vai voltar nas cartas, daí tu vai dizer assim, a maioria das vezes ele está repetindo a mesma coisa, ele está repetindo a mesma coisa para a gente entender. Ele vai se repetir, se repetir, se Eu repetir. E adorei tem essa gente que vai chegar no final e vai voltar e não vai entender nada também. eu Vai estar tudo pessoalmente certo. adorei essa pedalada porque me fez compreender, né? Que às vezes a gente, não, não faz mal, não entendi, agora passa batido. Às vezes, mesmo com toda a explicação, a gente não vai entender, e tá tudo bem, como diz o Long. Não entende agora, Hum, vai entender lá na frente. Mas Sim. destrinchar dos pedaços, né, dos trechos, é Hum, importantíssimo, porque assim, um não entendeu ainda, vai entender lá na frente, mas o outro pode entender, e ajuda aquele que Sim. entendeu, né? Sim, claro. Então, E a É que repetição é que faz a gente entender também, que nem eu falei, quanto mais a gente vai lendo de formas diferentes, e lá na frente, quando ele trouxer a mesma coisa de uma outra forma, quanto mais a gente repete, aí a gente Isso. consegue gravar e pegar também a interpretação. Isso. mas ele confunde bem também, né? Ele É, gosta, né, de criar uma confusão às vezes assim. faz, às vezes faz. mas Ele Acho não que por isso que ele repete tanto, porque ele sabe repete. que ele É porque a gente não. confunde. Ele repete porque a gente não está entendendo. Tem gente que não está entendendo ainda.
É Mas que eu tá acho tudo que certo também. Eu não vejo essa historinha alegórica, assim. Eu Sim, vejo uma mas assim, ó, historinha concreta. eu Mas digo assim, falando em alegoria, ok. Aí no fechou. todo, pensando assim no todo, todas essas cartas aqui, ele poderia ter dito, se tivesse um bom entendedor, vamos dizer assim, se tivesse, a nossa mente tivesse aberta, uma página, duas dessas aqui estaria dito tudo. Se a gente realmente, a receita do bolo está em cada página dessa, né? Só que a gente não entra não, a gente não consegue as nossas crenças, assimilar. né? As nossas Exatamente, continuam fazendo com que a é gente não compreenda. isso. E a gente Se a sempre fala gente. o outro, que o outro vai mudar. Na realidade, a gente fala o tempo todo, né? Quem muda é dentro, não é fora. O E a longo gente continua se repetindo que o Lon está errado, a Dilma está errada, a Lucilene está errada. A gente tá jogando para fora, é dentro. Eu que sei, eu que tenho que saber. Eu não tenho que ver fora, eu tenho que ver dentro. tu estás É entendendo? com meus olhos. Cada vez que a gente fala, tu entende que a gente está falando do outro, mas ninguém está falando do outro. A gente está falando, Falando, mas Mas fala do outro. não, não. Mas na nossa fala é o outro. Primeiro, uma coisa eu acho que todo mundo já entendeu aqui, que não é o outro. Agora, quando Sim. a gente fala a pessoa, não é que a gente para não se colocar no lugar, a gente fala a pessoa, mas a gente está falando, né, do interior, e isso está Sim. claro. Ninguém está falando o tempo todo do outro. Às vezes a gente até olha para o outro lá para fora, mas né, a gente sabe que é interno, que não é o outro, que não Sim. tem nada lá fora. E a, Eu me divido em três, me divido em três, o meu ego, o meu eu e a minha alma. Mas é tudo uma coisa só. Para poder explicar, eu tenho que me dividir. Mas é uma coisa só. Quando eu falo, é uma coisa só. É um todo, né? Mas a gente tem que explicar separado. Agora, quando a gente fala do outro, na verdade, a gente está se colocando que a culpa é do outro, a responsabilidade é do outro, o outro que, né? Sempre o outro. Na realidade, é o dentro, não é o fora. eu fico contente de ver que esse grupo aqui já entendeu que não fala do outro. Eu não escuto ninguém falar do outro aqui. Eu acho que todo mundo aqui já entendeu que não é o outro, é a gente, mas vamos. Mas eu digo, foi entendido, mas continua, assim, presta atenção nas nossas falas. Só escuta. A fala, às vezes, cada um. Eu mesmo falo que o outro. Não, Eu me coloco. combinar assim, ó, quando aparecer essa fala do outro, tu diz, olha aí, ó, estão falando do outro, para a gente Tá. combinar. Porque eu não estou localizando essa mesma fala tua. Aí tu diz, ó, olha aí, ó, olha o outro aí, ó, para ver se percebe. Eu não estou vendo o outro, eu estou entendendo que a gente até fala a pessoa, né, mas a gente está falando no sentido, né, né, interior, mas não tá eu, tá falando, né, do interior. Mas deixa, quando aparecer, tu chama atenção, Lon. Eu vou ficar como é, vou gostar de ver, porque eu não estou vendo. Vou gostar de ver. Não é? Mas essa historinha da alegoria ali, olha, ganhei a noite. Aqui na sequência, ele traz mais uma parábola que ele está falando a mesma coisa, também já de uma forma diferente. Vocês conseguiram ler já ou ainda vão ler? Nós vamos vai ler. ler. Vai ler? Ah, então, pega essa segunda, porque ela está falando exatamente a mesma coisa de uma perspectiva diferente. Aqui ele já coloca logo duas de uma vez só, para explicar a mesma coisa. É bem legal. Eu posso continuar ou alguém ainda tem mais algum comentário a fazer? Então eu vou continuar já na sequência do negrito ali. O reino de Deus. Chega mais perto aqui. Só um pouquinho. O reino de Deus também pode ser comparado a um homem muito rico que era comerciante de pérolas. Toda a sua vida, ele havia querido encontrar uma pérola especial que ofuscasse todas as demais. Seria perfeita e impecável, e ele seria a inveja de todos os demais comerciantes. Um dia, ele encontrou a tal pérola, linda além da imaginação, mais perfeita que todas as demais. Vendeu tudo o que possuía,
abandonou tudo o que havia acumulado para comprar aquela pérola e estava feliz para além de todos os sonhos. O que significa isto? Significa que todas as coisas que anteriormente valorizava em sua vida, sua casa ricamente decorada, seus bens, seu modo de vida, a abundância de comida e de bebida, ele alegremente deu tudo para possuir o tesouro sem preço, o conhecimento que o levará até o reino de Deus, onde a felicidade é um estado da mente que o mundo exterior, com todos os seus aborrecimentos e preocupações, não pode perturbar. O reino de Deus está em vocês. Entrar no reino de Deus quando percebem plenamente que o Pai está o tempo todo ativo em vocês. É um estado da mente, de percepção e entendimento de que a realidade, por trás e dentro de todas as coisas visíveis, é o Pai, formoso e perfeito, e que todas as coisas que são contrárias à beleza, à harmonia, à saúde e à abundância são criações do pensamento equivocado do homem. Eu sofria ao vê-los sofrer, mas não precisam sofrer mais se escutarem o que tenho para dizer. Mas devo avisá-los de que o caminho que leva ao reino dos céus é difícil de seguir. E isso quer dizer que primeiro terão de lidar com o seu eu. Por que é que terão que se ocupar do eu? Porque é do desejo de proteger e de promover o seu bem-estar pessoal que procedem todos os pensamentos, palavras e atos egoístas. Provavelmente vocês perguntarão: por que eu deveria preocupar-me com isso? Se o que diz é verdade, que não há castigo, que Deus não vê as faltas, então por que deveríamos estar preocupados com a maneira como nos comportamos? Há tanta coisa para ser aprendida aqui que eu mal sei por onde começar. Como já expliquei, vocês extraem sua vida do Pai. Portanto, extraem sua capacidade de pensar e de amar do Pai. Como o Pai inteligência é criativo, assim também a consciência de vocês é criativa. Com a mente e o coração, vocês realmente modelam os planos de suas próprias vidas e experiências. E qual tipo de vida vocês planejam e modelam em suas mentes? Se alguém irrita ou machuca vocês, retalham de alguma forma, acreditam que se alguém se apropria do seu olho, devem retirar o olho do adversário em troca. Acreditam que quem mata deve ser morto como castigo ou compensação. Acreditam que quem os rouba deve pagar por isso, que aquele que rouba sua mulher deveria ser apedrejado junto com sua esposa. Acreditam que é necessário exigir o pagamento pelo mal que passa por sua vida. Como é da natureza humana ferir os outros, e vocês têm sido ensinados a retalhar, suas vidas são um contínuo cenário de guerra. Guerra no lar entre maridos e esposas, filhos, vizinhos, entre pessoas públicas e também entre as nações. O Pai ignora esta guerra em suas vidas, mas conhece a tensão que surge dela em suas mentes e corpos. Mas nada pode fazer para aliviar esta dor, até que vocês mesmos coloquem um fim a ela. Vocês mesmos devem cessar a luta e viver em paz com suas famílias, seus vizinhos, entre empresários, entre pessoas públicas e entre países. Paramos um pouquinho, né?
Como é que vocês entendem essa Eu, coisa ali? Eu penso que a gente tem que crescer muito espiritualmente para chegar a essa condição que ele apresenta nesse trecho, né? De ficar julgando as pessoas, quem mata deve ser morto, isso, aquilo que ele foi dizendo. Eu, na minha concepção, para chegar a esse nível que ele sugere ali, né, de limpar a nossa alma, limpar o nosso interior, eu acho um processo bem difícil. Ele diz aqui, Ana, ó, mas devo avisá-los do caminho que leva ao reino dos céus é difícil de seguir. Então não é assim fácil, assim, não, só fez, pronto, já perdoei. Não, é difícil. Sim, Ele diz aqui, né? É difícil de seguir. E isso quer dizer, primeiro, que terão que lidar com seu eu. E aqui mais à frente, sim, aqui, ó, onde é que está que ele fala? Como é da natureza humana ferir os outros, portanto, é da nossa natureza, então não é facilzinho também do dia para a noite, né? Como é da natureza humana ferir os outros, e vocês têm sido ensinados a retaliar, suas vidas são como um cenário de guerra. Então, quando eu leio essas coisas, também me dá um alívio, como eu digo, né? Não é assim. Tão simples, tão facinho, não é? é Mas um processo longo, né, para se chegar a isso, até porque a gente tem essa condição, essa cultura, essas crenças que ainda nos impedem de essa natureza pensar de uma forma diferente. Isso. é uma natureza, inclusive, biológica, genética, física, DNA, de DNA. Eu espero que um dia a gente consiga superar essas questões e se purificar e chegar a esse patamar que ele indica ali, né? Chegar no nível de Jesus. E outros, né? Outros, né? Não só Jesus tiveram outros também que chegaram lá, né? Qual é a tua visão dessa segunda parábola aqui, Cássia? Agora fiquei curiosa para escutar também. Da pérola. Isso é da pedra preciosa aqui, da pérola, é. Pérola, é. Então, para mim, né, qual foi a minha perspectiva? As duas estão falando exatamente a mesma coisa. Né? Que nem aqui no começo ele fala sobre como que a gente entra no reino dos céus. Ele está explicando qual que é o processo. E no começo ele traz aqui: sentem-se felizes e alegres. E aí ele traz as duas parábolas para mostrar o primeiro estado, que é quando a pessoa ela está ali desequilibrada, digamos assim, naquele estado de consciência, que ela está ali olhando para o mundo, olhando para as dificuldades, e aí ela faz o processo para encontrar a peça. Ela meio que esbarra na peça sem querer. Nesse segundo cenário, eu já vejo que é aquela pessoa que ela já tem mais consciência, ele já está buscando a pérola, ele já sabe que ela existe. Então é um outro cenário, mas ele está fazendo o mesmo processo. No primeiro, ela esbarra nela sem querer, pela dor, que é a maioria das pessoas, né? Quando a gente está aqui no processo, a gente vai pela dor, pelo desafio, nas lágrimas, você vai ali e, opa, esbarra no conhecimento e descobre o reino dos céus que ele coloca. E no segundo, não, já é a pessoa que ela já tem esse conhecimento que existe, ele já tem aqui, né, abundância, ele já tem todas as facilidades, mas ele abre mão de tudo quando ele encontra aquela que é a pérola de valor inestimável. É aquilo que ele vai meio que buscando e ele chega naquela consciência que ele já sabia que existia, ele estava meio que procurando. Então, aqui eu já vejo que é uma pessoa que ela já tem um grau um pouco mais elevado de consciência. Ela sabe que ela precisa retornar para esse reino, né, para esse estado de unificação, que a gente chama de se unificar com o todo. E ele está procurando, ele vai abrindo mão, ele vai fazendo tudo que ele precisa fazer para chegar até lá. E quando ele chega, ele meio que solta o mundo, digamos assim, ele solta tudo, porque ele já sabe que ele encontrou a fonte. Essa eu acho que é meio que a minha perspectiva. Agora, tem uma coisa aqui que eu acho que é bem importante e que virou várias chaves na minha cabeça, se não todas, quando eu finalmente prestei atenção por que está grifado em negrito itálico, que é o que ele fala. O reino de Deus é um estado da mente, é um estado de espírito, não é um local, não está lá fora, que nem as religiões
colocaram muito, né? E eu trago muito também a visão do espiritismo. A felicidade não é desse mundo. Aí todo mundo começou a achar que você tem que reencarnar 500 mil vezes para você chegar na felicidade, que você nunca vai ser feliz na Terra. Não, você nunca vai ser feliz na Terra, nem em outro planeta, nem no plano astral, nem em lugar nenhum, se você não estiver no estado de felicidade, né? Então, eu acho que todo esse processo que ele está trazendo aqui é isso, é a pessoa entender que é um estado, Que é uma você estar frequência, né? feliz. É uma frequência, porque tudo é frequência, né? Esse Sim, estado mas é é o sentimento, né? O que eu sim. pego aqui é muito mais até do que a frequência. É você entrar no sentimento de você estar feliz, independente de onde você está, o que você tem, o que você não tem, o que está acontecendo lá de fora, o que não está. Então é meio que uma opção. Você entra nesse estado, você está dentro do reino dos céus. Então não é um lugar, não é um céu para onde você vai, que nem diziam os católicos. Você vai ser bonzinho aqui, você nunca vai ser feliz na Terra. Não, a gente pode ser feliz sim, no aqui e no agora, senão ele não traria tanta gente para o momento presente. A gente tem que estar no aqui e agora e falar, eu estou feliz. Pronto, eu sou, né? Tem muito aquele poder da palavra do eu sou feliz, e acabou. Não tem É, um buscar, um pós-vida para ser feliz. Então, isso aqui me deixou assim, me deu um choque quando eu li hum, e prestei atenção do porquê que ele está sublinhando e grifando e falando: olha isso aqui, ó, é um estado. exatamente. É o vaso e a pérola. É o estado. Quando você descobre, né, é o conhecimento, né, que ele também É, Conhecimento. meio que coloca, né, que ele descobriu o conhecimento, ou seja, conhecimento de que é um estado. Essa é a pérola, né, de valor inestimável, aquela peça caríssima. É você conhecer que é isso. É É porque importante. ele Aí esse, dá também dois exemplos muito terrenos, né? Muito materiais, que é o ganhar a moeda valiosíssima e a pérola também, que ele vendeu tudo para ter essa pérola. Quer dizer, isso são fatos totalmente terrenos e materiais para o ser, né? Mas é Então, ele mas não precisa existe aqui palavras. embaixo. É. É que não existe palavras para te dar esse estado. Ele tem que dar um exemplo da pérola e do vaso para nós, como seres humanos, entender. Não existe esse estado, não existe uma palavra, não existe como explicar. É um estado. Mas não é o É para amor? a gente entender que não tem, Tá, tipo, mas não como é tem que tu pode valor que materializar? paga. É. Consegue descrever o que é o amor? Esse amor verdadeiro? Não tem como descrever. É um estado. Mas eu É um- vejo muito aqui também, né, que é como se fosse para colocar para a gente que é algo que, assim, é um valor inestimável. É para nossa consciência, para nossa percepção entender que é, tipo, é algo muito, muito valioso. Muito valioso. É para nossa perspectiva humana entender. Que é é algo que é isso um aí. valor, assim, eu acho que a pérola é o que ele coloca até melhor. Que é aquela coisa, assim, que pelo que você olha para tudo que você tem, você fala, nossa, nada disso daqui compensa o valor dessa pérola que eu achei. E aí é o que ele diz também lá na carta. não perde a frequência mais, não? Hum? Quando ele Como? atinge esse estágio, já achou a pérola. Agora ele não perde mais a frequência dele, né? Não baixa Não, mais, não, né? gente. Não, mas não é Depende. assim. Mas não Cristo é passou. assim. Às vezes a gente tem essa ilusão É, de é que é recaída. chegar assim. Eu vou falar o que eu entendo, né? Mas como se a gente estivesse num processo para chegar num nível e desse nível eu não saio mais. Mas não é assim porque nós estamos no mundo terreno. Ainda Então, tem essa. nós vamos chegar, nós vamos experimentar o reino dos céus, que é um estado da mente, como diz ali a Cássia no grifado, que nada de fora, nada pode atingir, mas são momentos da nossa vida. Assim como tem momentos em que nós estamos na lamúria, porque alguma coisa está acontecendo e nós temos que lamuriar para sair daquele lugar, que não vai ser eterno, né? Então eu entendo que são estados, E sem contar que apenas isso. a gente nunca para de evoluir, nem aqui nesse mundo e nem nos Exato, outras dimensões. perfeito. Então a gente É um evolui o tempo inteiro, a caminhar. gente não para num estado. Não só aqui na 3D, mas como em todas as dimensões, né? É sempre, dizem que até o todo, né?
né, não tem limite de evolução. Então, a gente nunca vai parar num estágio, né? Eu espero né, que se parar é uma pena. Mas tem gente que para, que pode Ah, parar. o Dima, tu acabaste, que eu posso interromper, né? Até Ah. o todo. Nós somos parte desse todo, não é até o todo. Nós Mas estamos dentro vocês dele. entenderam o que é que eu quis dizer com o todo? Eu quis, Sim, né, sim. deu para entender. É. A gente É que a sabe gente que a põe o gente é todo parte fora, do né? todo, mas é o É. todo, né, nós, como fagulhas do todo, né, estamos sempre evoluindo, assim como o todo também. Nós não somos o todo, nós somos uma fagulha do todo, né? Nós não somos o todo, nós somos uma parte do todo. Assim penso eu. Né, o dia que nós chegarmos a ser o todo, voltar para lá, cara, né? Quem me dera. É, tudo Ah, bem. não sei, assim penso eu também, não sei se. Todos somos um, não se diz todos somos um, Mas É. aí somos um porque somos uma partícula do todo. Nós não mas é somos o todo. precisamente E o o todo que só que existe porque existimos também, é. não é? Se Essa nós somos partícula não todos está dentro um, do todo? um Ou ele está é fora? o todo. Mas ninguém está dizendo que está fora, Lô. Eu não estou dizendo que está fora, e nem isso é outra coisa que, particularmente, eu nem paro mais para pensar, porque para mim é óbvio, né? Que não tem nada fora do todo. É a primeira lei, né? A lei do mentalismo é a primeira lei. Mas o que eu quero dizer é que nós somos fragmentos do todo. Eu não acho que nós sejamos o todo. Na minha percepção, pode ser que eu esteja enganada. Eu entendo que nós somos fragmentos e que é claro que todos, né, vão formar o todo. O- Dá para entender, mas assim dizer, eu não acho que seja correto dizer que eu sou o todo. É que nós fazemos parte do todo, né? Nós Fazemos somos uma parte do parte do todo. todo. Tudo É. bem. É, Mas não somos o todo, a gente faz parte desse todo. É isso aí tá. que eu penso também. Mas pode ser que esteja enganada, né? É, o meu dedo do pé também. Eu sofri ao vê-los, mas né? Por que é que o desejo por que... eu acho bonita essa parte aqui que ele diz, ó, há tanta coisa para ser aprendida aqui que eu mal posso, né, dizer por onde começar, né? Imagina ele quer, né, dizer tudo nessas cartinhas aqui, né? Explicar uma complexidade, né, do que ele está tentando trazer, né, em palavras, começa por aí, né? A dificuldade de limitar em palavras tamanha informação, né, tamanho conhecimento, e ainda o pouco espaço, né? Pouco espaço. Nós extraímos a vida do pai, é também a expressão que ele usa, né? Extraímos, nós saímos É. parece que saímos dele. E vocês podem ver, a gente que está lendo as duas cartas, vocês conseguem ver como ele repete, como o Lon sempre diz, o que a gente está lendo hoje é o que ele está dizendo lá na carta 6 que a gente leu hoje. De outra Hum. forma, de outra maneira, né? Mas é a mesma coisa. Ele passa as 9 cartas dizendo a mesma coisa. E a gente continua sem entender tudo, e a gente continua sem praticar, que é o mais importante, né? Que não adianta entender se não praticar. Eu já estou praticando, em minha defesa, eu levei um Esse ano. tempo, mas eu Não é comecei. assim. O praticar que eu digo é a 100%, né? Porque eu tenho certeza que todos nós aqui estamos, né, botando um pezinho lá, todos nós. Mas quando eu digo praticar, eu quis dizer assim, a 100%, né? Uns mais, outros menos, mas quantas vezes ainda nos pegamos, né, com pensamentos, né, pessimistas, ou de medo, ou de insegurança. Quando a gente tem esse tipo de pensamento, é porque a gente não está botando a 100%, né, em prática o que ele está dizendo aqui. Mas a gente já está com o pé bem grande lá. A gente já vem percebendo que a gente está fazendo isso, é um grande passo. É. E Antes qual a gente tipo fazia no de vida, automático. e qual tipo de vida vocês planejam em modelos em sua mente?
né? Olhar para dentro, né? Olha aqui o olhar para dentro, né? Quando a gente para pensar nisso, né? Se perguntar sobre isso. E aí, ó, só queria colocar um adendo, né, nessa questão toda da gente achar que é difícil isso tudo, mas ele dá uma receita no primeiro exemplo que para mim foi bem impactante. Toda a raiva, ódio, vingança, maldade, inveja e dureza de coração. Então, tudo isso daqui são coisas de quem? Do ego que ele coloca. É. Então, quando a gente se ver nessas situações e a gente flutuar dentro dessa questão que foi o que deixa eu ver aqui, a Salete trouxe, né, que a gente flutua dentro disso o tempo todo, é a gente tentar se manter o mais elevado possível, controlando esses impulsos do ego. Exato. Então, quando a gente começa a controlar isso, a gente começa a trazer mais estados de elevação gradativos. Isso não quer dizer que não vamos cair. De repente, alguém chega e te dá um chute na canela. Você fala, poxa vida, né? É por isso, Aí, Mas tá tudo. é por isso Mas que ele pode diz que é xingar. difícil, né, Val? É por isso Sim. que ele diz que é difícil. É difícil porque ele diz que é o tempo todo, né, em observação e controle, né? E equilíbrio, e escorrega e levanta, né? mas quando E você daí o cara te percebesse deu o uma chute, canelada. O cara te deu uma canelada. Daí tu chega e xinga na hora, né? Filha aí é da que não sei, tá. né? Não, mas a partir da hora que tu percebe, se tu continuar, tu vai pra raiva, né? E tu vai ficar na raiva quanto tempo? Um dia, 2 dias pensando naquilo. Agora tu pode simplesmente despegar. Ele te deu um chute, xinga na hora, é espontâneo, isso é do teu ego lá. Ele pegou e chutou. Depois tá tudo certo. Daí tu vê que aquilo tá tudo certo. Entendeu? Tu muda essa vibração. Tu não vai Até tu ficar chegar uma remoendo. hora, até tu Tu não chegar vai uma ficar hora que tu vai remoendo. levar o chute e não vai xingar, né? Mas aí chega Até uma hora que você pode, não até leva mais o pode. chute. Também. Também, É. também é. Porque é aquilo que tu pediu, né? O teu ego pediu, né? É as bem-aventuranças que a gente estava lendo lá na É, carta 6, são as é. experiências que a gente passa, né? Para desafiar, né? E para a gente exercitar esse controle, né? Eu acredito que a gente tem que estar consciente do momento presente, estar É isso. presente o tempo todo. É. É. Aí você controla. Aí você tenta controlar. Isso. Tenta controlar. Tenta. É. Respira profundamente, afirma que você é uma centelha divina e olha, funciona muito. É. Só lembrando que o ego é um impulso eletromagnético. É um Sim, impulso eletromagnético. Então, para mim, isso aqui foi a salvação da minha vida, né? Lembrar que ele é um impulso. Então, o impulso é difícil de controlar. O nome não podia ter um nome mais certo. Impulso, né? Quando tu vê, pimba, já foi. Agora, que é possível, mas é um impulso. Tá, mas Mas esse impulso, tu chegou, deu a batida, tu xingou. É um impulso do ego, né? É um Sim. impulso do ego. Ele tá lá para te defender, né? De proteger. Agora, não precisa ficar naquele comando de remoendo aquela situação. Tu pode Sim, pegar e parar por ali. é. Esse impulso é automático, né? Mas, Esse impulso é mas automático, o né? legal é a gente chegar no momento em que a gente não vai nem reagir na hora. Ou como Não, a reação desabar, é natural, Dilma, porque ou a como reação. desabar, não vai Não. nem levar o Não, chute. não. A reação é natural, porque ele vai te defender. Ele está ali para isso. Ele é o teu cão, como eu falo lá, o teu cão que fica do teu lado. A hora que a pessoa te deu a canelada, ele revida. Ele precisa te defender. Não, Ele é o teu protetor. tu Depois ele pode. volta pro lado. Não, Ele tu não vai ficar podes. no comando. O que ele vai fazer na hora que não tem saída tu vais tirar a perna imediatamente, tu vais levar um susto. Isso É não mais ou tem menos. controle. Agora, o responder, o agredir, tu tem controle. Tu não tens controle do teu. Tu não tens controle, né? Levasse um chute,
né, te afastar, tirar a perna, isso é instintivo, né? Isso sim. Agora, o xingar Reflexos. são Sim, reflexos, mas exatamente. eu continuo xingando, eu continuo xingando. Só que eu xinguei, eu já paro por ali, não vou continuar. É igual a história da batida do carro também. Sim. Eu não vou continuar porque não vai me levar a nada isso, entendeu? Eu não vou ficar remoendo aquela situação, entendeu? Mas eu concordo com a Dilma que é possível você pensar, entende? Numa fração de segundo ali você se esquiva, né? Se é como a Vá falou, né? Um chute é uma coisa física, né? Mas pode ser algo verbal. E você tem o poder, Sim, você tem uma fração de segundo ali para escolher. Fica Exato. quieto. exatamente. É. E quando o Contar leão até vem, tu tem que. 10, né? Quando o leão vem, tem adrenalina que ele vai te jogar toda a adrenalina nas pernas para te correr. Isso é o teu ego, tá ali, Não, e né? saber, gente, que É, mesmo você revidando, tá tudo bem porque somos sim, humanos. É sim, a Aí lida com natureza humana. isso. sim. É natureza Exato, humana. lida com isso, né? O que Sim. não dá Mas o é para exercício ficar o fantasiando, exercício né? é chegar a um É ponto de tentar. não revidar, né? É. É Mas assim. a volta Então, mas a dizendo, mas gente. não vai mais Mas, revidar, porque não vai mais acontecer aquela situação. Tu mudou esse estado, Não, É, não mas muda. não e mais. se você se cobra tanto ao ponto de você achar que isso não vai acontecer, aí se torna mais difícil essa questão. É você deixar isso com leveza, leva com leveza, e aí põe a consciência de que agora isso não faz mais parte de você. É Mas não com vai ser calma. essa, Vá. Não vai acontecer isso, mas vai acontecer outra coisa. Tu talvez não vais Então, mais mas levar você o vai chute na canela, subindo. né? Tá, vamos lá, no chute da canela na agressão verbal que a Rosângela trouxe. São duas situações, certo? Sim. Vamos lá. Eu passei no primeiro teste do chute da canela. Legal. Eu controlei, bacana. Ó, você me chutou. Não vou falar que tá tudo certo, amigão. Você me chutou, doeu. Não Tranquilo, gostei, não faz mais. Pronto. né? É. Aí vem o outro e fala: vá, você é assim, assim, assim. Legal, esse é o seu ponto de vista, mas o qual é o meu, o que tem dentro de mim? É aí que você dá o pulo do gato, que você vira para a pessoa e fala assim: olha, esse é o seu ponto de vista de mim, eu posso ter a permissão de te mostrar uma outra situação? Acabou. E Sim, aí você vai transcendendo assim, devagar, devagar, com sim. leveza, mas é constante. Mas é isso mesmo, é essa constância, porque o ego o tempo inteiro, enquanto a gente estiver vivo, e dizem que até no mundo astral, nos primeiros planos do mundo astral, ele ainda está lá, e ele vai te colocar o tempo inteiro, né, em Mas ele alerta. fala que ele vem na concepção, né? Ele é É criado na isso que eu ia concepção. dizer, que o ego é É, no momento que a nós habitamos esse exatamente. material, No né? Mas, momento da concepção do espermatozoide com o ali óvulo, é o é criado nascimento. o ego naquele momento. Mas os registros akáshicos que nós temos, eles se formam a partir das coisas, né? Das experiências, né? Das É. experiências que Das nós experiências. arquivamos pelo nosso ego, na nossa mente, pelo nosso ego. Então, é uma forma dele continuar sobrevivendo, né? Através dos nossos registros, né? Sim, por isso a importância da gente cuidar com os pensamentos, com os registros que a gente tem, porque quando a gente vai para o outro lado, a gente leva ele junto, que são esses registros que a gente fez, né? Ainda tem outro registro, eu aprendi domingo que saí com as minhas filhas para tomar açaí e estava alegre, todo mundo alegre. Chegamos lá, as duas funcionárias, depois de tomar a primeira taça, fomos para a segunda, começaram a brigar. Eu falei, ó, fica quieta que elas estão brigando. Minha filha falou, sabe que isso é porque tem alguma coisa dentro da gente que fez isso? Eu falei, uai, então tá perdido. Ninguém me chutou, mas elas começaram a brigar, ela falou, é porque nós temos, tá dentro da gente, é porque nós, eu falei, Ave Maria, então, eu não sei se isso é verdade, será que é? O que a tua filha disse foi: vocês emanaram alguma vibração que causou desarmonia. É isso que pode, às vezes pode acontecer, mas, né? Às vezes é consciente, às vezes é inconsciente, né? Mas
Não quer dizer que tenha sido, né? Não. Mas quer dizer que pode acontecer. Ô, Mas Terezinha. ninguém Ô, Terezinha, Eu coloca ia isso aí é para uma carta perguntar coisa nova. da no onde, outro, eu ia né? perguntar da onde que as tuas filhas têm essa crença, Não, que mas isso elas, é né? vibração, isso é vibração. Se tu emanas uma vibração negativa, o outro capta. É isso que ela quer dizer. Se tu Ah, mas chegas num então ela, lugar carregado de vibração negativa, né? Tá dentro de ti. Já não estou falando do outro. Tá longe, de ti. Se tu estás com a tua Mas vibração aí o negativa e tu material do chega num lugar, chará. tu contamina o lugar. Não é isso? A É, gente sabe que tinha é real. uma de nós lá que estava, ó. Aí eu falei, ah, então deve ser isso, né? É. Agora, claro, se tu estás com a tua vibração contaminada e tu chegas num lugar onde as pessoas estão bem, elas não vão se contaminar. Mas se a vibração dela já não tiver muito boa também, a chance de dar, né, acontecer isso são grandes. Né? Aí não é que a gente vai fazer nada com o outro. Não, a gente não, o outro que sintonizou com a nossa energia. Tipo, assim, a culpa não é nossa do outro ter brigado, não. É ressonância, Mas a exatamente, né? Agora, se o outro se contaminou com a nossa vibração, então nós temos a nossa responsabilidade por aquilo que a gente emana. E os outros têm responsabilidade por ter se conectado com essa vibração. Não tem vítima. Aí é que tá. É sempre assim, não há vítima. Eu queria chegar nisso, porque ninguém faz nada no que tenha dentro do outro. Exatamente. O outro se conectou. Quando a gente iniciou as cartas em janeiro de 2024, eu acho que foi nessa carta 2 aqui, que você disse que ninguém é vítima. Você é responsável por tudo que você passa. Eu não conseguia entender porque o meu ex-marido me fez tanto mal, mas por que que ele me fez mal, né? Eu comecei a entender porque aconteceu, porque eu sou a culpada. Eu não conseguia admitir isso. E depois que eu perdoei, que eu entendi que ele está num grau de evolução diferente, que ele é um ser humano, que ele é um ser como todos nós, que eu comecei a mudar o meu pensamento, as minhas atitudes em relação a ele, que agora está maravilhoso. Vão Mudou o até relacionamento. voltar. Não, não, mas assim, ó, as atitudes que ele tinha com os filhos, agora é outro, ele está mais amoroso. Gente, eu mudei, eu. Exatamente. Mas no início eu não conseguia entender, eu me achava vítima dele. Mas não é assim, A né? única colocação que eu faria assim, é essa palavra culpa que tu botasse aí, É, culpa, Isso. eu iria rever. Não, não se trata de culpa. e a É responsabilidade. É, é, é Em de vez talvez de eu coloquei culpa, é responsabilidade. diferente. responsabilidade. Mas cem por assim, cento ó, é a consciência que muda tudo. O que você pensa, o que você emana. Claro que eu fiz muitas terapias para me melhorar. Nossa, 5 anos fazendo terapia. Mas assim, hoje mudou tudo. Isso que é fantástico, gente. Isso que é fantástico. De Muda. novo, vem ao encontro do que a gente leu na carta 6. Mudou o teu estado de Exatamente. consciência, mudou o ambiente em volta. Não é mais o mesmo ambiente. Exatamente. Mudou Não é todo o só a visão. entorno. Aí é que não foi só a tua visão que mudou. Mudou literalmente o ambiente, a harmonia, Sim, tudo. né, o equilíbrio, mudou o ambiente. Sim. Um dia talvez eu faça uma explanação do que acontecia e do que está acontecendo hoje. É fantástico. É fantástico. É fantástico. Então se prepare o dia que você quiser dar o depoimento, fique à É vontade. que é uma história bem longa. Mas se você sentir no coração de compartilhar, Eu acho que vai mais de uma hora porque. contando e eu ainda não iria contar tudo. Ai,
tá. Aham. Mais alguém quer comentar, gente? Tem um ponto na página 17 que nós já lemos, mas me remeteu a isso agora, que é aqui, ó, nesse sentido, ó. Não precisam curar seus corpos, vamos pensar num geral, tá? Ou tentar melhorar suas vidas, precisam curar suas crenças. Então, o banco da vítima deixa eu pegar aqui o nomezinho, Salete se colocava, trazia mais padrões de vitimização. Exatamente. É essa a responsabilidade que você carregou, mas de uma forma inconsciente. Quando você percebeu isso, opa, eu não sou vítima, não preciso agredir, eu preciso sair desse banco e sentar no banco de responsável e trazer uma nova realidade. Ponto, é Achou isso. a pérola. Achou a Foram, pérola, isso, é, Terezinha. foram anos de vitimização. Anos, não um mês, dois. Mas a partir do momento que que eu entrei no grupo das cartas, que eu queria fazer isso há muitos anos atrás, mas eu não achava nenhum grupo, eu não tinha contato com ninguém. Quando a Gilma colocou lá na Fênix que abriu o grupo, nossa, eu acho que a minha alma ficou muito irradiada de felicidade, porque, nossa, vocês não imaginam como eu sou apaixonada por isso. E eu muito, muito, muito devo as cartas na mudança da minha vida. Todo mundo aqui, eu acho, né? Aham. Aham, Metaquiase. Tamo junto. É maravilhoso, gente. Muito lindo. Que todos podamos experimentar, que todos possamos, né, experimentar alguma transformação vindo do estudo das cartas, gente, né? Para isso que estamos no compartilhar também, né? Que é para acessar esse reino dos céus, né? Essa paz da alma. Né? Gratidão, gente, por todas as colocações, pelas partilhas, pelas contribuições. Que tenhamos